Pensa só num som. Um som tão suave que parece até um segredo, um sussurro, mas que foi forte o bastante para mudar a imagem de um país inteiro para o mundo. Essa é a história do Bossa Nova, e a gente vai mergulhar nela usando como guia o livro incrível do Rui Castro, O Chega de Saudade. A grande pergunta é essa, né? Qual é que uma música quase sussurrada, que nasceu em apartamentos ali na zona sul do Rio, virou esse fenômeno mundial? É isso que a gente vai desvendar agora. Uma história de pura genialidade, um bocado de obsessão e, claro, o timing perfeito. Para começar, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para o Rio de Janeiro dos anos 50. Porque para entender a bossa nova, não adianta só ouvir a música. Tem que sentir o clima daquela cidade, daquela época. Olha, a gente está falando da era JK, do presidente Juscelino Kubitschek. O Brasil vivia um momento de otimismo que era quase palpável, sabe? O país estava se modernizando a todo vapor, construindo do zero uma capital inteira, Brasília. A sensação geral era de que um Brasil novo, moderno, estava nascendo. E, claro, um país novo precisava de uma música nova. Só que a música que tocava no rádio, o samba da época, com aqueles vozeirões, orquestras enormes, todo aquele drama, parecia coisa do passado, sabe? Não combinava mais com aquele ar de leveza, de modernidade que estava por toda parte. Precisava de algo diferente. E essa mudança começou, acredite se quiser, com a obsessão de um cara, João Gilberto. Ele estava numa busca, quase uma missão de vida, para encontrar o que ele chamava de a batida perfeita. Uma maneira completamente nova, diferente de tudo, de tocar o violão. E essa busca solitária do João Gilberto não demorou para cruzar com o caminho de outros dois gênios. Juntos, eles formaram o que o Rui Castro chama no livro de A Santíssima Trindade da Bossa Nova. Primeiro tinha o Tom Jobim. Pensa num verdadeiro arquiteto do som. A genialidade dele foi pegar a sofisticação da música clássica, tipo Debussy, e misturar com a alma, com o swing do samba. O resultado foi algo que ninguém nunca tinha ouvido antes. Aí, junto com ele, vem Vinícius de Moraes, o poetinha. Ele era o lado boêmio, romântico do trio. Um diplomata que escrevia letras que eram pura poesia, falando do amor, do mar, da beleza do Rio de Janeiro. E para fechar essa trindade, claro, o próprio João Gilberto. Ele trouxe a batida revolucionária no violão e aquele jeito de cantar, baixinho, quase falando, que era a base de tudo. Foi ele quem deu a forma final para esse som novo. E é muito bom porque essa parceria de gênios tinha seus momentos bem humanos, digamos assim. O livro conta que quando o Vinícius chamou o Tom pela primeira vez para fazerem uma música juntos, lá em 1956, a primeira coisa que o pragmático Tom Jobim perguntou foi: "Mas tem um dinheirinho nisso?" Bom, dinheiro à parte, a parceria deles deu certo. E como deu? Foi a faísca que faltava para acender de vez a grande revolução musical de 1958. Olha, a diferença entre o que se ouvia e o que eles propuseram era absurda, era o dia e a noite. A bossa nova tirou todo o peso, todo o drama do samba tradicional. Trocou os vozeirões por um canto intimista, as orquestras pesadas por harmonias limpas e colocou o violão minimalista ali na frente de tudo. Mas é claro que nem todo mundo entendeu de primeira, né? Muita gente, principalmente os críticos acostumados com os cantores de rádio, achou aquilo muito estranho. Teve gente que chegou a falar que eles eram desafinados. Imagina! Só que não adiantou criticar. A porteira já tinha sido aberta. Em 1959, quando o álbum Chega de Saudade foi lançado, ele se tornou um marco zero. Foi o momento em que a bossa nova deixou de ser uma coisa de nicho e explodiu de vez no Brasil. E aquele som que nasceu nos apartamentos de Copacabana, sabe? Ele estava prestes a pegar um avião, cruzar o oceano e desembarcar simplesmente no palco mais famoso do mundo. Estamos em 1962. A bossa nova chega a Nova York para um concerto que se tornaria histórico, no Carnegie Hall. Só que os bastidores, nossa, foram uma bagunça. A organização foi caótica e o choque de cultura entre o jeitão relaxado dos brasileiros e o profissionalismo americano foi, assim, imediato. E para completar, João Gilberto, sendo, bem, o João Gilberto perfeccionista ao extremo, quase teve um treco com a acústica do lugar, com o som do microfone. Chegou a ameaçar que não ia subir no palco. Uma confusão. Mas ele foi. Ele subiu no palco. E aí aconteceu uma coisa que parece mágica. Aquele sussurro do João Gilberto, aquela voz baixinha, preencheu cada centímetro daquele salão gigantesco. O público ficou em silêncio, hipnotizado. O concerto foi um sucesso estrondoso.
Os críticos da grande mídia americana ficaram meio confusos. Não entenderam direito aquele jeito de cantar. Mas quem importava mesmo, quem entendia de música de verdade, esse sim. Na plateia estavam lendas do jazz como Miles Davis, Dizzy Gillespie, e eles ficaram de queixo caído. Eles sacaram na hora a genialidade e a sofisticação daquelas harmonias. Depois daquela noite no Carnegie Hall, o impacto foi assim imediato. As portas do mercado internacional não só se abriram, elas foram escancaradas. E o que veio a seguir foram parcerias que entraram para a história da música. 2 álbuns em especial são o retrato disso. Primeiro, o Getz Gilberto, com o saxofonista Stan Getz, que não só fez um sucesso absurdo, como ganhou o Grammy de álbum do ano. E depois, a consagração final, um álbum inteiro com ninguém mais, ninguém menos que Frank Sinatra, o Sinatra cantando bossa nova. Mas nem tudo era um mar de rosas. O livro é ótimo porque revela essas tensões dos bastidores. Tem a história famosa de que, durante a gravação com o Stan Getz, o João Gilberto, sempre perfeccionista, se irritou tanto que virou para o tradutor e mandou, em português mesmo, diga a esse gringo que ele é um burro. No fim das contas, a bossa nova se tornou algo muito maior do que só um gênero musical. Ela virou um novo cartão de visitas do Brasil para o mundo. Passou a ser um símbolo de um país moderno, sofisticado, elegante. E toda essa jornada incrível, sabe, que começa com um sussurro num apartamento no Rio e acaba conquistando o planeta inteiro, ela deixa uma pergunta no ar, né? Se a bossa nova foi aquele som que definiu o Brasil lá nos anos 60, qual será o som que define o Brasil hoje? Fica aí, reflexão.